Oi, 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 quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, turma, nós vamos falar sobre artigo. Mas o que é o artigo? O artigo é uma palavrinha que acompanha o substantivo, e quando ele acompanha o substantivo, ele classifica-os em definido ou indefinido, classifica em gênero ou número, ou seja, gênero, para saber se ele é masculino ou feminino, e em número, para saber se ele está no plural ou se ele está no singular, ok? A gente precisa saber que os artigos eles se subdividem em dois grupos. Então, artigos definidos são o, a, os e as, e indefinido, uma, uns e umas. Vamos prestar atenção na seguinte frase. O Pietro encontrou o professor de história. O artigo nessa frase é o, e ele é um artigo definido. Se eu trocar a frase, Ana Júlia encontrou um professor de história, o artigo nessa frase é um, e ele é indefinido. Quando eu falo as duas frases, a troca do artigo é pequena. O que acontece quando eu falo o professor de história? Subentende-se que tens apenas aquele professor de história na escola, porque eu não precisei dizer o nome. Eu apenas falei que o Pietro encontrou o professor de história. Já no caso da frase que eu usei o artigo Ana Júlia encontrou um professor de história, quer dizer que entende-se que existem vários professores de história e no caminho a Ana Júlia encontrou um deles, mas não diz especificamente quem é. Então, quando eu trato de artigo definido, ele não precisa estar acompanhado do nome da pessoa. Por exemplo, a professora deu aula de português, ou seja, já vem na cabeça que foi aquela professora. Se eu falar uma professora deu aula de português, foi uma professora qualquer. Então, subentende-se que existiam várias professoras naquele lugar e uma deu aula de português. Vamos para mais um exemplo. A Valentina falou com o gerente da loja. E outra frase. A Isis falou com um gerente do shopping. Então, o que a gente entende? Que naquela loja que a Valentina foi, tinha apenas um gerente e ela falou com ele. Já no shopping, quando a Isis foi, ela falou com um gerente do shopping, ou seja, existem vários gerentes naquele estabelecimento, só que ela falou com apenas um deles, entenderam? Bom, turma, e para fechar um pouco do tema, do conteúdo de artigo, a gente tem que lembrar que tem mais uma regrinha. Seguinte, português sem regrinha não é português. Então tem algumas exceções, algumas regras, como sempre. Mas assim é mais simples. Como, por exemplo, as preposições e os artigos podem se fundir. Como, por exemplo, eu Então, vou turma, passar o como quadrinho vocês para sabem, vocês tudo no entenderem, português certo? tem uma exceção, tem uma regra e tem uma coisinha a mais. E nesse caso dos artigos não vão ser diferentes. Ali eu vou mostrar aqui no quadrinho para vocês. Tem as preposições e os artigos. Quando eles se juntam, eles formam uma nova palavra que é para dar sentido melhor às frases, ok? Por exemplo, com as preposições a, juntando com os artigos o, os, a e as, nós vamos ter ao e aos, a e as craseados. Já a preposição de, juntando com todos os artigos, vai dar assim: do e dos, da e das, dum e duns, duma e dumas. A preposição em, no e nos, na e nas, num e nuns, numa e numas. Preposição per ou por, com todos os artigos fica pelo e pelas, pelos e pelas, ok? Bom, turminha,
isso é o que a gente tem para ver de artigo. Se vocês tiverem alguma dúvida na hora da resolução das atividades, vocês podem mandar um clipe para a prof, ok? Beijinhos e até a próxima.